Então hoje é compartilhando história com a Adélia. Vamos lá, Adélia. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. Fica meio apertado para mim participar das outras reuniões, porque eu falei com o Ju e com o Jorge que eu dou aula até 18h40. Então, assim, sair correndo para cá, assim, correndo, que eu digo mudar de link, né, gente? Porque eu estou dando aula online. Mas gostei muito do convite. Só explicando, assim, o começo, minha mãe não está aqui presente para participar com a gente, porque, na verdade, é ela que tem distrofia, porque nesse horário ela dorme um pouco. Então, vamos começar, né? Eu sou filha de uma pessoa que tem distrofia. Minha mãe, Maria Amélia, ela tem distrofia oculofaríngea, que não é muito comum, né? Eu acho que do grupo ela é a única. Ela já vai fazer 80 anos, agora em junho. A gente, até eu conhecer vocês do grupo, eu não conhecia ninguém com distrofia muscular. Gente, era assim, não conhecia ninguém. E deixa eu contar um pouquinho, assim, só para vocês entenderem, há 20 anos atrás, a mamãe com 60 anos, até então não tinha nada, a gente não, né, não sabia nada. De repente ela começou a cair muito, do nada, andava normal, assim, saía sozinha e tal. Meu pai já tinha falecido há 10 anos, ela era viúva, eu sou filha única, e aí começou a cair muito, a gente não dava muito confiança para isso, até então não machucava, mas caía muito. Até que uma hora começou a pálpebra do olho a cair muito, ficar o olho bem pequenininho. Aí já não lembro mais quem ficou falando assim: leva no oftalmologista, que isso é pálpebra, ela vai fazer 60 anos, isso é idade, opera e fica beleza. Aí a gente foi para o oftalmo, chegou lá, falaram com a gente: não, isso não tem nada de pálpebra, isso é neurológico. Pode procurar neurologista, que isso é neuro. Lá vai a gente para o neuro. E a gente não tinha plano de saúde nessa época, não. Aliás, a gente não tem até hoje. E aí fomos, né? Por posto de saúde e tal. Fomos no neuro. E aí o bonito foi e falou que... Não falou nada de distrofia, falou que era uma doença neurológica, mas que provavelmente era uma miastenias, gente, eu não lembro o nome certinho, eu acho que era miastenias graves, acho que era um nome mais ou menos parecido com isso, se não era isso, mas que era progressivo, que tinha que procurar atendimento, porque o negócio era muito grave, que de acordo com o nome era muito grave, enfim, nós ficamos loucos, né? E aí fomos procurar, na época eu chamei minha família, e a gente foi procurar o Hospital das Clínicas aqui em BH, para ver o que era, tal, aí, como minha mãe já ia completar 60 anos, o que eles falaram que distrofia muscular ia ser, assim, pouco provável, né, porque nunca tinha apresentado sintoma, e eu também nunca tinha ouvido falar, mas viraram ela de ponta cabeça, fizeram exames de tudo quanto é coisa, até que fizeram da agulha, que eu já vi vocês comentando no grupo, eletroneuromiografia, e aí deu que era distrofia muscular. E aí os médicos ficaram assim, puxa, né, com 60 anos, nunca foi manifestado, mas era distrofia, só não sabia do quê. Eu, gente, há 20 anos atrás, eu nunca tinha ouvido falar, eu não sabia o que era, minha mãe muito menos. A gente não sabia, tipo, o que é isso, o que vai dar, e os médicos só falando assim, é uma doença que perde a força do músculo e progressiva. Pronto. Aqui em BH não consegui nada, assim, né, de recurso. Enfim, na época eu fui para a internet, fucei, e não era tão... Internet não era tanto igual hoje, né? Mas eu fucei muito para poder descobrir, assim, o que era. Eu falei, não é possível. Minha mãe tem uma coisa e uma doença, uma distrofia muscular, eu preciso saber o que é. E
passei a conhecer sobre a doença pela internet, achei uma médica no Rio, não sei se aqui alguém conhece, que é a doutora Glória Penck, que é da Federal do Rio, que é uma neurologista que trabalha com distrofia, e foi a primeira que eu achei na internet. Depois disso, eu até fiquei sabendo do Genoma em São Paulo e tal, mas a primeira foi a do Rio. Aí eu fiz cadastro na Federal do Rio, a gente começou a ir e tal. Aí sim, ela me deu uma luz no fim do túnel, tanto para mim quanto para minha mãe, para a gente entender que ninguém estava morrendo, que era realmente uma fraqueza muscular, mas que a vida ia continuar e que era progressivo, mas que era lento, que no caso dela realmente era muito, como é que fala? Que essa progressão ia ser lenta, continuar lenta, porque se ela já tinha 60 anos e não tinha manifestado ainda, que provavelmente a possibilidade ia ser de continuar lenta. E lá ela marcou na época biópsia, claro que demorou muito tempo para sair essa biópsia, porque foi tudo pelo SUS, para poder saber qual distrofia que era. E na época ela já começou a indicar para a gente aqui para fazer fisioterapia, fono, essas coisas todas. E aí o tempo foi passando, realmente mamãe começou a manifestar mais sintomas, né? Os tombos continuaram. Minha mãe mamãe sempre foi uma pessoa assim, é chato falar isso da mãe da gente, mas teimosa, sabe? Teimosa, paga para ver, que, nossa, até hoje, tá, gente? Até beirando os 80, ela paga para ver. Então, tipo, ela só aceitou ter alguém andando com ela quando ela realmente viu que ela estava caindo à torta e à direita e machucando. E parando no hospital mesmo para dar ponto, porque caía de cara no chão e dava ponto e aquela coisa. E foi tudo, gente. Para aceitar a cadeira, foi assim, eu lembro que na época a fisioterapeuta falava, gente, dona Amélia, vamos começar a usar a cadeira, vai ser melhor para a senhora. Nossa, ela quase matou a físio, né? Então, assim, ela só aceitou a cadeira quando ela realmente não andou mais. E a gente falava com ela, a cadeira vai ser suas pernas, vai ser bom. Não, mesma coisa. Enfim, nesse decorrer saiu a biópsia, ela já estava com problema na fala, e aí a médica lá do Rio, a gente teve época da gente ir 4 vezes no Rio, gente, juntou o útil com a fome com a vontade de comer, porque eu sou apaixonada com aquela cidade, nem sei se aqui tem alguém de lá, mas assim, eu sou alucinada com o Rio, meu marido não é não, acho que é por isso que eu tô aqui ainda, mas eu sou apaixonada com o Rio, e juntou a fome com a vontade de comer, então assim, tinha ano que eu ia 4 vezes, que a médica falava assim, nossa, não precisa vir tanto, eu vou, precisa, porque eu aproveitava, pegava praia, e minha mãe ainda melhor, né, ainda andava, e aproveitei. Mas enfim, aí começou a dar o problema na voz, ela começou a falar com dificuldade, eu que convivo, então assim, já comecei a perceber que as pessoas já não entendiam direito o que ela falava, aí a fono foi falando questão de nutrição, mamãe foi ficando magrinha e, como eu disse, muito teimosa, né? Porque não aceitava. A fono passava os exercícios, mas a bonita não fazia. Eu saía para trabalhar e ela falava que fazia os exercícios sozinha, mas não fazia. Então, assim, a teimosia em pessoa, né? A bonitinha. E aí o tempo foi passando, saiu a biópsia, fomos ao Rio. Eu vou fazer 6 anos de casada e eu estava namorando com meu marido quando saiu a biópsia, então até ele foi, então não sei falar se tem uns 8, 9 anos, ou 10, não sei falar assim. E aí deu, óculo-faringe. Foi outro, vamos falar assim, outra pesquisa que eu fiz, porque tudo que eu já tinha visto de distrofia muscular na internet, ou até da própria médica ter me falado, eu nunca tinha visto a óculo-faringe, que atingia olho e faringe. E aí a médica me explicou que provavelmente ela ia parar de deglutir, e que ia parar de falar, que era o principal.
mas que ia atingir os outros órgãos também, como perna, mas que não ia ser tão rápido feito aqui, né? Feito faringe. Enfim, então, assim, fomos vivendo até chegar no ponto mesmo de... Foi tudo progressivo mesmo. Assim, pra vocês terem uma ideia, eu trabalhava, no começo ela ia sozinha para físio, para fono, eu saía do trabalho e encontrava com ela lá. Depois, ela já não podia ir sozinha, eu vinha em casa de ônibus, buscava ela e ia levar. Então, assim, foi tudo bem progressivo até chegar num ponto que não dava mais para deslocar com ela. E já tive que passar a fazer tudo em casa, físio, domiciliar, essas coisas assim. E aí, há 5 anos, eu casei em 2015, em 2016, em 2015 ela ainda andava, mas assim, com apoio e ainda alimentava. Em 2016, literalmente, gente, do nada, não vou falar com vocês que aconteceu alguma coisa, nem nada, literalmente do nada, eu estava trabalhando, a cuidadora me liga e fala, vem para cá porque a sua mãe parou de engolir. A comida parou na boca. Nesse tempo, a fono já tinha indicado ela comer pastoso, né? Tipo uma sopa, assim, e a comida parou na boca, não descia. E aí fomos para a UPA, já internou, eles já colocaram uma sonda, viram que ela estava desnutrida, falta de água, como é que é? Desidratada, desidratada. Isso tudo, por isso que eu falo que ela é muito forte. Eu nunca vi um organismo tão forte. Gente, eu tenho 47 anos, eu não tenho a metade da força que a minha mãe tem. Metade. Eu acho que, assim, né? Deus é que sabe, mas eu acho que eu não chego a metade do dela. Porque, assim, se eu tiver qualquer coisinha, eu tô baqueada. Ela, nessa época, gente, há 5 anos atrás, ela estava desnutrida, desidratada, e a gente nem percebeu que ela estava aqui normal. A gente só percebeu porque ela parou de comer. Enfim, foi a revolta, eu falo que teve 3 revoltas, tá, gente? Eu falo que é a revolta 1. Revolta 1 foi a revolta sonda. Revolta 1 foi a época da sonda. Ficou uma semana no hospital, internada, foi para um hospital muito bom aqui de BH, que é de reabilitação, e para colocar, primeiro colocou aquela sonda do nariz, que não me falaram que iam colocar, eu estava lá do lado, não falaram nada comigo, colocaram, e eu sou muito mole, quase que eles têm que me socorrer, porque eu caí dura, porque eu não sirvo, gente, assim, não sirvo para a área médica, nem de enfermagem, nem nada, não aguento nem ver sangue. Tipo, quando minha mãe dava ponto na coisa, era eu segurando a mão dela, olhando para o outro lado. Não sou mole para essas coisas. Enfim, e aí ficou uma semana no hospital para poder acostumar com a sonda, ela numa revolta louca, ela tentava puxar e ela não aceitava. Assim, a ponto de todo mundo falar, eu tenho um primo, Krau, tamo junto. Eu tenho um primo que é médico e que é assim, é o porto seguro da gente aqui. Eu falo que é meu primo e irmão, porque ele que olha minha mãe, apesar dele ser médico de rins, mas ele é clínico geral, então ele que segura a barra daqui da gente, principalmente porque a gente não tem plano de saúde com a mamãe, mas ele que, qualquer coisa que a mamãe tem, ele que olha, e eu lembro que ele chegou nela, ele que fez ela acordar assim para a vida, porque ele falou com ela, tia, a sonda não é problema, a sonda é a solução, a sonda vai trazer vida para você, é com ela que você vai alimentar, é com ela que você vai hidratar, e é com ela que você vai viver, você vai ver que você vai conseguir viver, e realmente, ela teve um ganho aí, que nessa época, 5 anos atrás, na hora a gente acha assim, né? Eu achei que minha mãe estava indo embora, porque junta a revolta dela com aquele estado, que nada. Ela recuperou a alimentação por sonda, eu tive que aprender a fazer como nutricionista, porque a alimentação mesmo comprada, ela é muito cara. Na época eu não consegui pela prefeitura, agora tem 1 ano e pouco eu consegui, graças a Deus. Então, assim, eu estava fazendo ela
eles chamam de caseira, né? Então, assim, compra os ingredientes, no final do mês, financeiramente, dá metade do dinheiro. Então, faço a alimentação, fazia, né? Agora é a comprada, a ganhada, né? Da prefeitura. E, assim, ela engordou, tanto que ficou até gorda. Para quem pesa, gente, ela chegou a pesar 29 quilos. E aí, agora, ela pesa 47. Tá pesada. Para fazer transferência, é pesada. E aí, assim, ela deu... isso foi em abril, que ela colocou, tá fazendo 5 anos agora em abril. E quando foi em julho, eles marcaram a cirurgia de tirar essa sonda do nariz, porque essa tem que ser provisória, e colocar a sonda gastro, que é tem um nome, mas eu vou falar um buraquinho no estômago, que quando a gente... Hã? Bottom. Bottom. Quando a gente fala assim, nossa, que coisa horrível, mas também, assim, é hiper mega tranquilo, não tem problema nenhum, e a sonda realmente, eu sempre lembro das palavras do meu primo, foi a solução. Ela esses 5 anos, assim, ganhou peso, melhorou, acostumou, claro, no começo, muito difícil, pela questão de querer comer. Então, assim, eu e meu marido... Rodrigo usa. Eu e meu marido, a gente, no começo, tinha aquela coisa de não comer perto dela, porque, tipo, ela sentia cheiro de café, ela falava assim, me dá café? Pra vocês terem uma ideia, teve um dia que eu ri, porque ela nunca gostou de pipoca. Nunca. É uma coisa que ela nunca gostou. Aí um dia eu fiz pipoca, aí ela sentiu o cheiro e falou, eu quero pipoca. Eu falei, mãe, deixa de ser cara de pau, porque você nunca gostou de pipoca. Agora você tá querendo. Não, você não inventa moda, não. E assim, então no começo, ela não queria, nos primeiros meses, ela não queria ir em aniversário dos sobrinhos netos, essas coisas assim, porque ela falava que ela não ia comer. Passou tipo 6 meses, ela acostumou a ir nos lugares. Assim, para ela não estava acontecendo nada. E a gente comprou blusinha aberta, que tampa a sonda, e viveu aí numa boa, chega nos lugares, todo mundo comendo, a gente ficava assim, nossa, será que ela sente? Nada. Tava bem. E só que o que incomodava ela, e incomoda, que agora piorou, que aí eu vou chegar nessa fase. Não, essa foi a revolta 1, né? Aí em seguida da sonda, quando normalizou, parou de andar. Esse processo, parou de andar total. Aceitar a cadeira, gente. Revolta 2. Eu vou chegar na 3, tá, gente? Nós estamos na 3. Agora, vivendo. Terceiro. Agora a 2. Revolta 2, aceitar a cadeira. Jesus amado. Mãe, a cadeira, suas pernas. Não quero. Ficou uns 2 dias na cama, gente. Uns 2 dias. Depois no terceiro, aí eu falei, quer ficar na cama? Fica. Porque eu também sou pirracenta, sabe? Eu sou daquelas assim, não quer fazer não? Então tá, então fica. Aí, ficou 2 dias na cama. No terceiro dia, tá bom, então eu quero. Pronto, acostumou. A hora que ela acostumou, a hora que ela entendeu que com a cadeira ela podia ir para a sala, assistir televisão, que ela podia ir para a área, tomar sol, ela aceitou. Eu moro em prédio, no primeiro andar, não tem elevador, porque é um prédio de 3 andares, aquele prédio antigo de 1900, caindo aos pedaços, que a gente tentou vender o apartamento para poder comprar outro, mas que não sei em outros lugares do país, mas aqui em BH as coisas são muito difíceis, porque tipo, apartamento mais velho, que é grande, que a cadeira passa tranquilamente, que o banheiro é grande, não tem valor, gente. Aí a gente tentou vender aqui para comprar um outro, aí o que dava para comprar era apartamento minúsculo, que a cadeira não entrava, que a cadeira de banho não entrava no banheiro. Eu falei com meu marido, não, é preferível deixar ela aqui, que pelo menos nesse apartamento que ela está acostumada, ela entra no banheiro, sai com a cadeira, vai na sala, até no meu quarto aqui ela entra com a cadeira, vai na cozinha, e a gente ter esse trabalho de ter que carregar os 2 lances de escada, é preferível. Então, beleza. Ficamos até antes da pandemia,
nessa ladainha, né? Quando precisava sair, a gente carregava. E aí aceitou a cadeira. Enfim. E aí fomos vivendo, tal, né? Aí veio a pandemia, né? Que foi ruim para todo mundo. Mas para ela teve um pequeno problema. A ligação comigo, que eu acho que, infelizmente, piorou a minha mãe. É muito difícil falar isso, mas eu acho que a minha presença piorou a minha mãe. Por quê? Ela tem uma dependência comigo muito grande, muito. Pra vocês terem uma ideia, gente, há 11 anos atrás, que eu comecei a namorar o meu marido, e que realmente a gente resolveu casar, tal, para ela foi um baque, né? Mas enfim, essa dependência comigo, depois que entrou a pandemia, piorou. Por quê? Porque eu passei a dar aula, eu sou professora, esqueci de falar isso, né? Eu sou professora, mas então assim, antes eu tinha uma cuidadora, eu saía de casa às 7 da manhã, voltava às 7 da noite. Ela tinha minha presença à noite, e sábado e domingo. Beleza. Né? Então, eu ligava, a cuidadora colocava o telefone, eu conversava com ela, eu sabia notícia, tal. Depois que entrou a pandemia, eu tô em casa, dando aula aqui, no meu quarto, coitado, virou uma extensão da minha sala de aula, virou um rack, uma marmota, mas virou uma pequena sala de aula. Só que a minha mãe me quer mais tempo, e eu não posso dar esse tempo. Então, por exemplo, eu tenho intervalo de meia hora, eu tenho que ir no banheiro, ela me vê, ela me chama. Só que eu não tenho como ficar ali, batendo papo, tentando traduzir o que ela fala, porque a fala é muito embolada, mas é muito mesmo. Se a gente não conviver com ela e, assim, fazer uma leitura labial, e a gente não entende. Então, assim, é muito complexo. Então, esse 1 ano não foi bom para ela. Então, ela me quer mais. E eu não posso ficar. Parece que antes a cabecinha dela entendia assim, ela não tá aqui, ela tá trabalhando. Agora não. Eu explico 500 mil vezes. Eu estou dando aula. Eu não posso. Tá, ela entende. Mas, ao mesmo tempo, ela me quer. Então, enfim, deu uma piorada. E essa piorada veio com um início de uma demência. Não sei falar com vocês se é um Alzheimer que está chegando, se tem, não sei, se é uma demência de 80 anos. Eu sei que não tem nada a ver com distrofia. Isso eu tenho certeza. Mas se é uma coisa de ficar só dentro de casa, porque depois da pandemia não saiu mesmo, né? Ninguém vem aqui em casa também, né? Os meus tios, irmãos dela, são bem mais velhos, ela vai fazer 80 e ela é a mais nova. Então vocês imaginam, gente, os meus primos estão tudo com os pais, as mães, dentro de casa. Ninguém sai. Então ela não vê. As irmãs que via mais tempo, ela não vê. Mal a gente faz uma chamada de vídeo, mas tá assim, tá osso. Enfim, de uns meses para cá, tá tendo episódios de demência. Como é que eu tô sabendo? Porque com toda dificuldade de entendimento, quando eu consigo traduzir aquilo que ela tá lá, que eu fico 10 minutos para poder traduzir o que ela fala, eu consigo entender que ela tá se referindo a alguma coisa lá da casa da minha avó, que eu vivi na infância e que eu sei que é da idade dela de juventude. Sabe? Tipo, à noite, quando eu vou colocá-la para dormir, ela fala, esse quarto não é meu. Essa cama não é minha. E ela fala, o que você fez com a minha cama? O curso, depois de muito tentar entender e conseguir entender, ela fala, o que você fez com a minha cama? Ai, aí a gente tenta, né? De todo jeito. O começo foi meio difícil. Aí, é igual eu falei, eu tenho esse meu primo que me ajuda muito, que fala comigo assim, entra na onda. A gente não tem agora como diagnosticar, a gente não tem como levar para médico, nós não vamos caçar em DACA de ressonância magnética, nós não vamos mexer com isso.
ela do jeito que ela tá, né, assim, numa pandemia, nós não vamos ficar mexendo para saber se ela tem um Alzheimer ou se ela não tem. Então, ela fala que a cama não é dela, fala que ela tá numa cama emprestada e que a cama dela tá no concerto. Fala que ela tá num quarto de hotel, ela sempre adorou viajar, então inventa. E aí a gente começou a fazer isso. Não é fácil. Para mim, como filha, não é. Porque eu brinco muito que cansaço não anda junto com paciência. Então, assim, tipo, segunda, terça, eu tô muito paciente, porque eu ainda tô descansada. Vai chegando na sexta-feira, depois de 30 meninos falando na minha cabeça, com esse foninho de ouvido, sabe? Com chefe reclamando que você lançou nota errada, pai reclamando que menino fez alguma coisa. Ai, a paciência vai embora e aí o cansaço baixa e a paciência não regula. Então, nos últimos meses a gente tem lidado com isso, não tá uma coisa muito fácil. Aí eu vou chegar na revolta 3, que é o que a gente tá vivendo no momento. Só para vocês entenderem a situação atual. Mas que eu vou contar a revolta 3, mas que agora, mês de abril, eu já estou feliz, por isso que eu estou podendo contar. Se vocês tivessem me convidado para dar esse bate-papo em março, eu não ia poder nem aceitar, de tão neurótica que eu estava. Fevereiro e março, ela piorou mais um pouco a fala, mas piorou mesmo. E ela caiu na real. A gente já tinha percebido, mas aquele clique, aquela ficha que caiu dela, ela caiu na real. Tanto que foi o processo, assim, o dia que foi mais doloroso para mim como filha, foi o dia que ela falou comigo, ninguém entende, eu entendi ela falar, ninguém entende o que eu falo. Então, assim, isso doeu lá na alma. E aí, assim, eu vi que ela caiu a ficha. Porque realmente tá muito difícil. A boca não tá conseguindo fechar, então tá difícil de fazer a leitura labial. O que facilitava era a leitura labial. E agora tá dificultando porque a boca tá muito aberta. Tá. Então, está a revolta dela, a revolta 3. Então, ela tá ficando brava. Então, ela quer falar, ninguém entende e ela fica brava. E aí, o que estava acontecendo? A cuidadora fica até 5, de 8 a 5. E eu dou aula até 18h40. Então, 5 horas, sempre foi esse esquema, tanto no presencial quanto agora. 5 horas deixava ela na caminha, bonitinha, vendo televisão, a menina ia embora, ela ficava numa boa. Tanto na pandemia também. De fevereiro para cá, ela começava a gritar. Literalmente, gente, gritar. A menina ia embora às 5 horas, ela gritava até 18h40. Eu largava a aula aqui no meio, pedia licença para os meninos, ia lá, ela estava ficando roxa, vermelha, roxa, sei lá o que, de tanto gritar. O grito era assim, oh, oh, oh. Chegava lá e falava, mãe, o que aconteceu? Mãe, eu tô aqui, eu tô do lado, eu tô no quarto do lado. Nada. Ela acalmava, eu saía, ela voltava a gritar. Isso estava me deixando assim, totalmente surtada. Meu marido só chega, vocês viram agora, não sei se vocês repararam que eu dei um tchau aqui, meu marido chega nesse horário, 7 e pouco. Então, assim, estava me deixando totalmente surtada. Eu não estava conseguindo dar ao final os últimos horários de aula, ela gritando, e eu preocupada, e aquela confusão. E aí eu chamei meu primo e falei, o que a gente vai fazer? Aí ele teve a brilhante ideia da gente dividir o remédio da noite, metade ela toma o quetiapina para dormir, e aí a gente está dividindo. Ela toma 50 miligramas, então ela toma 25 miligramas 4 da tarde, e aí a cuidadora deixa ela deitada, ele vai fazendo efeito, ela vai ficando calminha, por isso até que eu falei que ela não está na reunião, porque ela dorme nesse horário. Facilitou a minha vida, gente, e isso foi agora final de março, que meu primo raciocinou isso, porque eu já não tinha como raciocinar mais, de tanto que eu estava surtada. E aí ela tá dormindo, ela dorme até umas 8h30, aí 8h30 ela acorda calma, tranquila, pede para ver o roda-roda, eu consigo entender, ela adora aquele roda-roda Jequiti, que só dura 15 minutos, devia durar 2h30, porque ela adora. Minha vida seria muito melhor se o Silvio Santos passasse aquele negócio para 2h30,
porque eu ia ter 2 horas e meia da minha mãe feliz, mas enfim, é só 15 minutos. Aí eu dou alimentação, ela fica feliz, calminha. Quando ela para as 10, 10 e pouco, eu dou a outra metade do remédio e ela dorme a noite toda. Quer dizer, gente, o mês de abril, eu voltei a ser feliz. Porque eu tava surtada, tava. Se a Ju tivesse me convidado para dar esse bate-papo final de março, gente, eu não podia estar aqui, não. Podia não, porque os meus meninos, meus alunos, chegaram a falar assim, professora, você não tá bem não, né? Professora, você não é de xingar a gente, você tá xingando. Gente, não tava dando, não tava. Porque eu não conseguia concentrar aqui nos meninos, eu não conseguia despreocupar, mesmo meu marido falando comigo, você já foi lá, você já olhou, você viu que ela tá bem, que é só grito, que ela tem uma grade, ela não cai. Você viu que ela não tá sentindo nada, mas eu não conseguia. Os meus últimos horários estavam um caos. Mas aí, a paz está reinando. Deus permita que normalize. E eu acho que agora a revolta, quer dizer, acho que a revolta 3 está acabando, como todas as outras revoltas já acabaram. E eu acho que agora não tem mais revolta não, né? Não, já colocou a sonda, já parou de andar, e já revolta de não falar. Acho que não tem mais revolta não, né? Acho que tá bom. Bom, é isso. Roda, roda, Jequiti, minha mãe... Ah, pois é, Rodrigo. Esse roda, roda, Jequiti. Gente, eu tô quase assim... A minha vontade era mandar um e-mail pro SBT colocar mais tempo do que trem. Porque podia. A Rede Vida também roda muito aqui em casa, sabe? Aquele Padre Juarez, aquele programa da Rede Vida, isso é durante o dia. Santa Maria. Porque quando gruda com um programa, ai meu Deus do céu, ela sabe engraçado, né? Ela sabe os horários. Ai, se você não coloca o bendito para ela. E assim, esqueci de falar também que ela é muito Olha a coisa mais louca, né? Ela bateu muito de frente há 11 anos atrás, quando eu comecei a namorar com o meu marido. Ciúme, né? Aquela coisa toda, eu filha única, eu muito grudada nela, ela muito grudada em mim. Então. Hoje em dia, ela é alucinada com o meu marido, mais do que comigo. Final de semana, ela já usa fralda, né? Esqueci de falar esse episódio. Ela usava só para dormir, de uns 2 meses para cá, tá usando constantemente. E tal uma coisa, porque ela fala que, no final de semana ela fala assim, meu marido que eu dou banho, ela fala assim, meu marido que sabe colocar a fralda. Eu falo, mas cara de pau, eu que sempre coloquei a vida inteira. Agora tá nessa, fica chamando ele, Pedro, bom dia. A gente custa para entender, mas a gente entende. Olha lá, puxa saquismo dele. Mas enfim. Bom, acho que é isso. Acho que cheguei no momento atual de Dona Amélia. Adélia, sua mãe apresenta alguma restrição respiratória? Não, a restrição ainda não. Há 1 ano, quer dizer, vamos falar 1 ano não, né? Porque 2019, que a pandemia começou ano passado. 2019, a gente conseguiu cadastrá-la aqui em BH, no Hospital Júlia Kubitschek, que tem uma equipe boa sobre distrofia muscular, né? E eu passei anos tentando cadastrá-la, e aí fizeram lá, tal, até ensinaram a gente a fazer o ambu, ela faz, colocaram na fila do BIPAP, falaram que ela não precisaria ainda, mas que já era para colocar na fila, porque precisaria, mas aí veio a pandemia, eu não levei mais não. O ambu eu faço. Ela vai fazer um acompanhamento, né, com o pneumologista? Tem, lá, mas assim... Eu já ouvi falar, no Júlia Kubitschek, deixa o Dr. Mauro. Dr. Mauro, exatamente. Só que depois da pandemia eu não levei, não. Depois, agora tudo complicado, né, para voltar para tratamento em hospital, né? Pois é, eu fico com medo de levar. Adélia, a minha pergunta, eu nunca ouvi falar dessa distrofia da tua mãe. A minha pergunta é assim, se vocês já conhecem outra pessoa que tem essa distrofia, porque eu não conheço. Não, pois é. Quando a médica lá do Rio, ela falou que já teve casos lá, mas claro que eu perguntei, ela disse que já tinha passado anos, que ela já tinha cuidado de pacientes, mas que não naquela época atual. Quer dizer, eu imaginei que tinha sido para trás, né? Lá no Júlia Kubitschek também, eu sempre pergunto, né? A pessoa aqui
vive perguntando. E aí também, mesma coisa, falaram que já passaram, mas aí, tipo, eu sou louca para conhecer, né? Uma pessoa que passou por isso, que passa por isso, mas não conheço ninguém. Só ouvi dos médicos que trataram de alguém com óculofaringe. Mas será que é porque a distrofia, ela dá com a idade mais, assim, uma pessoa, assim, com uma idade depois de 60, uma coisa assim? Ou não tem nada a ver? Pode, uma pessoa mais nova também pode ter. Pois é, o que falaram lá, porque o começo da história, eu esqueci de falar uma coisa, os pais da minha mãe eram primos primeiros, meus avós. Mas nenhum filho, minha mãe é caçula, nenhum filho teve nenhuma doença neurológica, nenhuma. Então, assim, a médica lá do Rio, ela sempre falou a questão, primeiro, a questão genética, pela distrofia. Depois, quando diagnosticou que era a oculofaringe, aí ela já começou a falar, pode ser por causa da idade, essa é mais rara, mas enfim, sabe aquela coisa que fica no ar e que ninguém sabe te explicar? E que você fica lá com cara de bobo e que ninguém te explica? É a minha situação. Adélia, boa noite, tudo bem? Oi, tudo bom? Deixa eu perguntar para você, o médico falou quais são os principais sintomas dessa distrofia ou não? Os principais é o olho, olho fechando, pálpebra e deglutição. Na época falou que primeiro seria deglutição, e nem foi. Né? Mas que primeiro afetaria a deglutição, assim, antes de qualquer coisa. E nem foi. Dela foi pálpebra primeiro, foi mais ou menos junto a deglutição com a fraqueza das pernas, foi mais ou menos junto. Mas o principal é a deglutição. Ah, entendi. Obrigado. Adélia, sou a Neuza, tudo bem? Tudo bem, Neuza? Tudo bem. Adélia, amei o seu sotaque, que eu sou de Minas, Caratinga. Ah, né? De Caratinga! E aí o seu sotaque me lembra as minhas primas, as minhas amigas. Ai, que saudade, Adélia, dessa mineirice, né? Muito bom. Amei o seu jeito de falar, que cada estado tem, né? Tem um jeito, né? Olha, eu queria te falar o seguinte, que eu ouvi, né? Eu fui uma palestra era OAPD, Organização de Apoio a Pessoas com Distrofia, né? Acho que tem uns 4, 5 anos. E em um evento que foi organizado lá, o pai de uma paciente, né, com distrofia, eles tiveram gêmeos, um casal. O irmão não tinha absolutamente nada, só foi afetada a filha, né? Mas ela é modelo fotográfica, enfim. Mas o que eu quero contar é o seguinte, que esse pai me contou que um médico conversou com ele que há distrofia dela, que pode aparecer aos 70 anos. E agora você dizendo que a sua mãe com 60 manifestou, então, essa doença é uma coisa inimaginável, na verdade, que tem várias idades. Agora, 60, 70 anos, quer dizer, a pessoa teve uma vida ativa, saudável, né? Sua mãe, 60, quer dizer, esse homem, ele falou, o pai desse casal, o médico falou, você pode ter. Eu fiquei chocada, e agora estou chocada você contar que a sua mãe... É uma coisa de louco isso, né? A gente fica, assim, tem um lado bom, tem um lado ruim, como tudo na vida, né? Como tudo. Mas, assim, é um pouco desgastante, eu não sei nem se essa é a palavra, mas é porque a pessoa teve igual você falou, teve uma vida ativa a vida inteira. Então, quando você chega aos 60 anos, né, vamos chamar assim a terceira idade, nem sei se é mesmo, mas assim, você chega aos 60 anos, no caso da minha mãe, ela já tinha ficado viúva, que já foi um baque, assim, tremendo. Meu pai morreu de infarto fulminante. Não deu tempo assim, nada. Meu pai também morreu de infarto fulminante. Ele tinha, sabe que idade? 59. E o seu? 53. Olha. E a minha mãe tinha 50 na época. Então, assim, o baque já tinha sido. Então, assim, na hora que veio um diagnóstico e de uma coisa que ninguém sabia na época, foi outro baque. Então, acho que devido a isso veio muita revolta.
sabe? E aí, por isso que eu fui... Adélia, deixa eu te interromper de novo. Os meus pais são primos em primeiro grau. Os meus avós, o pai da minha mãe e o pai do meu pai são irmãos, sabe? Então, quer dizer, são primos. Você falou que eles são primos também, os seus pais, é isso? Os meus avós, os pais da minha mãe. Avós. Sim, os pais dela são primos de primeiro grau. Uhum. Então, os meus pais são primos em primeiro grau. Não tem ninguém na família, só eu. Só você, né? É só sua mãe também na família? Também, só. Só ela. Só isso. A distrofia a gente não entende, né, gente? É uma coisa assim, cada caso é um caso, mesmo com o mesmo diagnóstico, cada um tem um sintoma. É muito louco isso. Adélia, boa noite. Oi, Michele. Boa noite. Me lembra muito, assim, que a minha avó, né, que ela é idosa também, então acho que tem muito mais, assim, características de cuidar de idoso mesmo, né? Porque é difícil, né? É desafiador cuidar de idoso. Então, assim, ela tem a questão da idade, mas a distrofia. Mas acho que a distrofia não é nem tão complicado quanto cuidar de idoso, né? Porque tem todo esse mundo de situações, né? Por exemplo, começar a gritar, de tirar roupa, aí porque eu quero atenção, né? Volta. Parece a minha avó. Minha avó tá assim. Eu acho que volta a ser criança, gente. Acho que não tem nada, nisso não tem nem nada a ver com a distrofia. A Michele falou tudo. Não é o caso da distrofia, é a idade mesmo. O idoso é difícil. É verdade. Eu tenho um avô. Olá, Odélia, boa noite. Oi, Rodrigo. Eu também tenho um avô aqui, 100 anos. Ele também acha que pode fazer tudo, não precisa de ajuda, é teimoso. Realmente, você e Michele falaram coisa certa. Os idosos são muito teimosos mesmo, é muito complicado. Minha mãe e minha avó que eu diga. A moça do posto veio vaciná-la da Covid, já vacinou as 2 doses. Aí a moça falou assim, ela teve algum sintoma? Eu falei, nada, ela tem alguma coisa? Não tem nada, não. Ela não sente nada, não. Aí ela mesma riu. Ela fez assim com o ombro, nada. Depois eu fiquei com vontade, até pelo grupo mesmo, assim, eu sempre vi vocês colocando, né, sobre ganhar a cadeira pelo SUS e tal. Aí depois, o negócio, sei lá, não sei por que eu deixei passar, e a gente também mora aqui, tem escada, aí a gente passou e não ficou só com a manual mesmo, nem tentamos, não. É complicado mesmo, sem acessibilidade. É complicado. Na idade dela é meio perigoso, idosa, né? Senão ela né? vai encher teu saco toda hora. É melhor. Pois é. Ai, minha nossa senhora. Não, e diz que Para idoso não é bom, não, acho. Como é que fala? Acho que vocês mesmos que já vi falando que é pesada, não é a motorizada? O motor dela é pesado, né? É, pesado. A bateria. Dependendo da marca, sim. Depende então, muito tipo, da marca. Eu não tenho como ficar subindo e descendo com ela na escada. Então é verdade, pesado. Né? Você mora no primeiro andar. É que a motorizada seria para ela usar só dentro de casa, né? Daí, no caso. Mas acho que é perigoso, né? Ela vai ficar batendo. Só que é perigoso, Eu acredito que pode ter outros casos com a mesma distrofia da tua mãe, mas talvez as pessoas não chegaram a falecer antes dos 60 anos. Entendeu? Nossa, pode ser. Ou nem sabe, né? Ou nem sabe, acha que é muito raro você ouvir esse tipo de distrofia, é difícil. Não conheço muito. Jogando na internet, a gente vê, assim, estudos, né? Aí tem lá, tipo, coloca o bonequinho para estudar, e aí dá como é que fala? No olho, a faringe. Mas, assim, você não vê falando o caso daquela pessoa. Eu queria conhecer uma pessoa, sabe? Assim, falar, olha, aquele ali tem. Isso que eu queria. Não sei. Sabe, a mãe é única. Quem sabe alguém não chega no grupo. Pode ser. Como muito rara, pode ser que não tenha diagnóstico, né? No Brasil, né? O médico diz assim, se tem alguma probabilidade de você ter distrofia também ou não? Bom,
eu vou fazer 6 de casado, então há 8 anos atrás, eu fui num geneticista para poder saber a possibilidade de eu ter filho, né? Aí ele falou assim que eu tinha que fazer todos os exames, agora eu já não lembro mais para falar com vocês quais, mas aí eu sei que tinha que chegar num ponto de fazer o DNA, o RNA, um negócio assim. Eu sei que ia ter um ponto de saber se eu era portadora, e aí depois para saber se algum filho meu teria probabilidade. Exato. Aí eu só sei que na época eu virei para o meu, na época, noivo, e virei e falei assim, aqui, não quero saber. Parei por aí. Eu sei, eu me conheço, eu vou ficar neurótica. Se eu tiver que ter, que aconteça. Mas eu procurar, eu ter um diagnóstico e falar assim, ó, você pode ter, aqui, ó, chegou num ponto, pronto, você é. Ah, não quero não. Então eu parei, entendeu? Porque eu teria que fazer os exames para saber se eu, né, tenho probabilidade ou não. Aí eu parei. Eu tô vendo aqui, né, que o próprio paciente pode sentir. E aí eu mesma resolvi não ter filho. Eu, por uma opção minha. Uma opção minha, eu falei, nem dou conta não. Acho que é porque eu virei professora muito nova também, né? Depois que você vira professora, você vê aqueles transtornos dos meninos. Aí depois você pega mora com uma idosa que também dá muito... Não, aí você fala assim, não vou ter filho. Adélia, você dá aula para que idade? Eu dou aula de 4 anos a 10. Eu dou aula de teatro. Meu Deus. Meu Deus, Adélia. Jesus. Aula de teatro? Eu pego toda a faixa. Nossa. Muito bom. A Silvia falou que ela também cuidava da mãe dela, que ela sabe muito bem como é que é isso. E que o sonho da mãe dela era ganhar uma cadeira de rodas. Neuza falou da mãe de Ruth. A Raquel deu parabéns para você, Adélia, toda a sua força e alegria. Ai, obrigada. E Adélia, obrigado. Nossa, foi muito boa a tua história. Nossa, amei. Muito legal. Muito boa. Muito bom. Eu que agradeço, gente. Obrigada por vocês terem me convidado. Muito legal o seu senso de humor, realmente. Parabéns. Continue sempre essa alegria, viu, Adélia? Pois é. Verdade. E manda um abraço pra sua mãe, fala que o grupo tá mandando um beijo pra ela, um abraço. Eu pode deixar, eu vou contar ela e vou mostrar ela. Vocês vão colocar a foto no grupo, né? Vamos. Já colocou, já tá lá. Colocou. Aí amanhã eu mostro ela. Ok. Tá bom, legal. gente, eu vou gente, eu vou muito jantar. Obrigada, viu? Adorei.